O Espírito Santo me deu hoje uma palavra que eu considero um complemento do que nós já estávamos falando, né? E eu creio que o Senhor, nosso Deus, que tem feito a obra na nossa vida, Ele ainda tem mais para fazer todos os dias. Então vamos ler um texto. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí no livro de Números, no capítulo 13, no começo da Bíblia aí, quarto livro da Bíblia, Números, capítulo 13, a partir do verso 1. Números 13, verso 1. Eu vou ir falando para vocês aqui os versículos. Primeiramente, vamos ler do 1 ao 3. Depois eu falo os próximos, espero vocês acharem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, envia um homem, que seja um de seus príncipes. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram príncipes dos filhos de Israel. O versículo 25. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, bem como toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviastes. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enac são de raça gigante. E éramos aos nossos próprios olhos gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Até aqui a palavra do Senhor. Eu quero que nós entendamos um pouco, sobre uma necessidade que nós temos na nossa vida cristã, todos os dias, que é conseguir ver além do natural, conseguir ver além do que os nossos olhos veem. Sabemos que é uma dificuldade nossa. Então eu quero que nós meditamos um pouco nessa palavra, nessa oportunidade que Deus está nos dando. Depois de tudo que passaram os filhos de Israel ao serem libertos do Egito, depois de serem perseguidos por Faraó, eles estavam ali agora na divisa com a terra prometida. E eles têm uma enorme expectativa por este dia. Sabemos que a promessa da terra prometida, ela foi entregue ao povo desde a época de Abraão. Já era prometido ao povo de Israel estar na terra prometida.
E ali agora, aquilo vem passando, né? O povo vem crescendo, gerações atrás de gerações. Os que receberam a promessa no tempo de Abraão nem vivos estão mais, mas de geração em geração aquela promessa vem passando. De geração em geração aquela promessa é colocada no coração dos filhos, que vão crescendo e passam para os seus filhos e assim sucessivamente. E após 400 anos de espera, eles chegam na divisa da terra prometida. Eles ainda não estão na terra prometida, mas eles estão na divisa. Eles veem com os seus olhos naturais aquilo que um dia foi prometido para eles. Eles já conseguem enxergar a promessa. E ao retornarem ali a Moisés, 10 espias trazem uma visão que é a verdade o que Deus sempre falou, que aquilo que eles sempre ouviram daquela terra que emanava leite e mel era verdade. Ou seja, Deus estava cumprindo a promessa que iam levar eles a uma terra que emanasse leite e mel. Deus estava cumprindo a promessa. E eles alegam que é verdade, verdadeiramente. Eles dizem isso para Moisés. Todos eles disseram isso. Só que eles dizem só que tem um porém. Aquela terra, ela é dominada por gigantes. Aquela terra, os moradores dela são gigantes. Então nós precisamos entender ali, para que nós realmente possamos compreender a palavra do Senhor, nós precisamos entender o conceito que vivia o povo de Israel. Aquele povo que chega ali no limiar daquela terra, mas eles veem aqueles gigantes e eles temem e eles voltam a dizer que eu via gigante. Era um povo que já há 400 anos eles eram escravos. Era um povo dominado, era um povo sujeito a mandamentos. Então é fácil de entendermos que se tratava de um povo pacífico. Quando falamos do povo de Israel, às vezes vem muito na nossa memória a memória da época de Davi, onde o povo era vencedor, onde era um povo de batalha. Mas nesse tempo aqui, ainda era o começo do crescimento, do cumprimento da promessa. Então era um povo que estava sujeito. Então quando nós entendemos esse conceito, nós conseguimos enxergar que a dificuldade daquele povo não era somente ter se deparado com os gigantes, mas eles não eram homens treinados na arte da guerra. Eles talvez, muito provavelmente, nem ferramentas, nem armas para travar uma guerra teriam naquele tempo, porque eles saíram como escravos e eles só foram libertos porque Deus os libertou. Eles não se libertaram sozinhos. O povo de Israel não se rebelou contra o Egito e dominou o Egito e saiu. Não, Deus os livrou. Então em todos os conceitos nós conseguimos enxergar que era um povo pacífico, não era um povo de guerra. Então quando nós entendemos isso, clareia um pouco a nossa mente a visão daqueles 10 espias. Em olhar para aquela terra, ver os moradores daquela terra e dizer: nós não temos condições físicas de tomar essa terra para nós. Isso não é possível para nós. Aqui eu quero que a gente entenda o primeiro ponto, muito importante para a nossa vida. Não é porque Deus faz uma promessa para nós que significa que aquela promessa vai vir até nós sem que nós tenhamos que nos empenhar, sem que nós tenhamos que lutar por ela. Não é porque Deus prometeu que aquilo ali já é seu sem que você faça nada. Isso é muito importante de nós entendermos, porque nós estamos hoje numa quarta-feira de guerra. Foi dito para nós que teríamos 7 quarta-feiras de guerra, então precisamos aprender a lutar e batalhar com as armas espirituais que o Senhor deixou para nós. E isso vai nos levar ao crescimento na presença do Senhor e de entendimento da palavra. Então, quando eles se deparam com o que eles precisariam, aqueles 10 espias, quando eles se deparam com o que eles precisariam fazer para alcançar o prometido, o desânimo e a frustração tomam conta do coração deles. Eles não conseguem mais, eles abrem mão da promessa,
eles estão dispostos a abrir mão da promessa por causa da luta que eles teriam. Eu acho engraçado algo que veio na minha mente. Normalmente, quando lemos as histórias da Bíblia, eu sempre acho isso muito interessante. Toda vez que nós lemos as histórias da Bíblia, nós nos colocamos no lugar daqueles que sempre permaneceram firmes. Quando a gente escuta a história de Daniel, jogado na cova dos leões, nós sempre nos colocamos no lugar de Daniel. Fala, nossa, eu também seria assim, eu não negaria o Senhor, eu não negaria o meu Deus. Nos colocamos no lugar de Davi, talvez naquela guerra contra Golias, e diríamos, eu também seria como Davi, eu iria contra aquele gigante, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Não, eu também não me curvaria mediante aquela estátua. Nós sempre temos o hábito de nos colocar em pensamentos, em fé, em crença, no lugar daqueles que prevaleceram. É natural esse pensamento vir na nossa vida. Mas Deus, Ele tem nos dado, todos os dias, condições, Ele tem nos dado condições de nos posicionarmos dessa maneira. Todos os dias da nossa vida, nós temos condições de nos posicionarmos como estes homens. E às vezes nós não estamos fazendo isso. Por quê? Nós precisamos entender que eu não sei se Deus trouxe promessa para a sua vida, para a sua empresa, de você ter uma empresa próspera, de você ter uma família inteira na casa do Senhor, louvando e adorando o Senhor, de você ter um casamento próspero, de você ter um ministério próspero. Eu não sei o que o Senhor prometeu, mas eu sei que aquele que prometeu, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que depender dEle, Ele vai cumprir, Ele vai trazer sobre a sua vida. Isso é verdade, nós podemos acreditar, acima de todas as coisas, que aquele que nos prometeu, Ele é fiel. Mas nós precisamos entender que o nosso posicionamento, os nossos olhos ao que na promessa e não naquilo que às vezes está diante de nós, é o que vai fazer que nós possamos alcançar. Isso é uma verdade que nós precisamos entender, porque quando nós olhamos e prestamos atenção nas multiformes graças que Deus trabalha, se nós verdadeiramente entendêssemos a palavra do Senhor na essência de tudo que Deus faz, nós alcançaríamos a fé necessária para conseguirmos nos manter firmes mediante todas as nossas angústias e dificuldades. O Senhor fala, se você voltar a sua Bíblia um pouquinho para trás aí, nós vamos ler alguns textos hoje. Volte um pouquinho aí em Êxodo 13. Êxodo 13, o verso 17. Quero ler com você. Diz assim, olha, Êxodo 13, o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 13, verso 17. Olha o que a palavra nos diz. Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que é mais perto. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Escute, preste atenção em mim aqui um momento. Uma palavra dessa aqui era quase para ser uma revelação que mudasse toda a história da nossa vida. Esse simples versículo aqui é uma coisa que nós sabemos todos os dias, mas era para ser algo tão grandioso como uma revelação que mudaria a nossa vida para sempre. Porque a palavra do Senhor está dizendo que Deus, tirando o povo do Egito, para levá-lo até a promessa, entenda comigo, o povo saindo do Egito, para ser levado até a terra da promessa. Deus não escolhe levar eles pelo caminho mais curto. O próprio Deus não os levou pelo caminho mais curto. Por quê? No caminho mais curto, eles iriam ver, eles iriam visualizar algo que o coração deles não estava preparado naquele momento.
Então Deus escolhe levar eles por um caminho mais longo para poupar, para cuidar, demonstrando amor que não queria que eles não chegassem até onde Deus queria levar. Por isso que eu digo que isso era para ser uma revelação, porque nós somos imediatistas. Deus nos fala alguma coisa, Deus nos dá uma promessa, mas nós queremos ela para ontem. Hoje já está tarde. E a palavra nos mostra aqui que desde o princípio, antes de sermos escolhidos, o povo de Deus, o povo do Senhor escolhido por Ele, Deus escolheu levar eles por um caminho que houvesse cuidado pela vida deles. Isso tem que ser entendido por nós, porque o amor de Deus sobre a nossa vida é a todo momento. Às vezes nós estamos numa tribulação, numa dificuldade, e clamamos a Deus e pedimos a Deus, às vezes de maneira a chorar, a verdadeiramente clamar ao Senhor com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso entendimento. E se não somos ouvidos, nós nos decepcionamos. Temos que entender que servimos a um Deus soberano acima de todas as coisas. Nós mal conseguimos ver a distância na nossa frente. É difícil para nós conseguirmos enxergar 100 metros livres. É difícil de enxergarmos tudo, que não tenha nada na frente. Então, quando nós entendemos a soberania de Deus, saber que Deus é soberano e trazer isso ao nosso coração, à nossa mente, mediante as nossas necessidades, vai fazer que nós possamos verdadeiramente acreditar que se aquele momento não está acontecendo exatamente como nós gostaríamos, é porque Deus ainda tem algo para completar. E o nosso Deus, quando Ele cumpre uma promessa, Ele nunca cumpre algo na nossa vida para que seja perda. Deus, Ele sempre nos dá as coisas e nos abençoa, derrama a sua graça sobre a nossa vida, para que seja bênção e que o nome dEle seja glorificado sobre todas as coisas. Porque quando Deus entrega algo para nós que nós não estamos preparados, se nós perdemos aquilo que foi entregue, aquilo que tanto almejamos, e nós perdemos, aquilo serve aos olhos das pessoas, dos incrédulos, até mesmo como escândalo. Porque eles olham para nós e dizem: olha lá, não sabe cuidar das coisas que Deus dá. Fala que é Deus que deu, olha lá, mas já perdeu. Fala que é de Deus, fala que serve a Deus, mas as coisas na vida dele não acontecem. Então este conceito, este entendimento do amor de Deus sobre a nossa vida, ele sempre precisa estar constante na nossa vida. Precisamos entender a soberania de Deus. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, a palavra diz assim, verso 12, eu vou ler o verso 12 primeiramente. Diz assim a palavra do Senhor: olha, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo falando, João 16, 12: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Continuando: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então Deus já sabia, Jesus Cristo ele já sabia disso. Ele já tinha esse entendimento que não é quando achamos, quando queremos, que estamos preparados, mas Deus sabe o tempo certo. Deus tem o tempo exato, o tempo correto de entregar na sua mão aquilo que você tem buscado. O que nós precisamos entender é que nós não podemos deixarmos sermos abatidos ou sermos influenciados por aquilo que nós estamos vendo. Porque o nosso desânimo, a nossa frustração nunca pode ser maior do que a inspiração que nós temos em Jesus Cristo, do que a inspiração que nós temos em Deus. Nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. E eu quero deixar uma ressalva aqui nessa mensagem. Preste atenção, de verdade, preste atenção com as pessoas que vocês têm conversado. Porque quando Moisés fala para aquelas tribos separarem 12, pede que eles separem 12 dos príncipes da tribo, ou seja,
que sejam pessoas posicionadas, que fossem líderes, que fossem pessoas que respondessem por toda aquela tribo. E dessas pessoas selecionadas, 10 não tiveram posicionamento de ver o que o Senhor tinha para a vida deles. Então eu quero deixar essa ressalva, que nós temos que estar atento, você e eu, precisamos estar atento com aquelas pessoas que nós falamos sobre a nossa vida, que nós acreditamos, aquelas pessoas que nós conversamos, que dizemos sobre a nossa vida. Porque um líder, a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas o desânimo também, ele pode vir pelo ouvir. Então nós sabemos filtrar e entender aquelas pessoas que verdadeiramente nos querem o bem. Isso também traz crescimento na nossa vida. Porque uma pessoa que te quer o bem, não é aquela pessoa que tudo que você falar para ela vai dizer que vai que vai dar certo, continue que vai dar certo, continue que você vai vencer. Não é necessariamente essa pessoa que é a pessoa mais correta. Talvez você está procurando alguém que você sabe que vai dizer o que você quer ouvir. Mas nós temos que procurar aquelas pessoas que talvez vai nos corrigir, que vai realmente nos mostrar a visão, que é a maneira correta para todas as coisas, mas que diga também: eu estou aqui, porque eu e você junto, nós venceremos com a ajuda do nosso Deus. Essas pessoas têm que estar presentes na nossa vida. Então, eu quero que você entenda, voltando ao nosso texto, que o povo chegou a um passo da promessa. Nós já sabemos disso, eles estão ali no limiar da terra, mas agora tem um problema. Tem os gigantes. Eu quero te fazer uma pergunta, quero que você pense. Por que Deus nunca avisou para eles dos gigantes? Desde quando saiu da terra? Por que Deus não falou para eles das guerras? Por que eles não foram avisados que haveria guerra? Por que eles não foram avisados daquele gigante naqueles lugares? Quando nós olhamos assim e vemos que Deus aqui ainda passou eles por um caminho mais longo para que eles não presenciassem aquela guerra, nós conseguimos entender e trazer à nossa mente, ao nosso coração, o porquê que Deus faz essas coisas. Porque Deus, como a própria palavra diz, Ele não vê como o homem vê. Deus não tem a visão que o homem tem. Então, quando eles chegam e se deparam com os gigantes, para eles, aqueles gigantes ali é um empecilho, é um problema, é uma dificuldade. Mas Deus não vê os gigantes. O nosso Deus, Ele não vê os obstáculos. Porque Ele é Deus e Ele está acima de todas as coisas. Então não existe gigante para Deus, não existe obstáculo para Deus, não existe empecilho para Deus, para o Deus que nós servimos, não existe. Então por que Ele vai te falar de algo, por que Ele vai dizer algo no seu coração que para Ele não existe? O nosso erro é pensarmos da maneira natural e esquecermos que o Deus que nós servimos é maior do que todas as coisas. Esquecer que o Deus que nós proclamamos e vimos aqui neste lugar para dizer que servimos, Ele é maior do que todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. E como filhos de Deus, Ele nos dá autoridade e poder para vermos as coisas da mesma maneira que Ele vê. Então nós podemos nos posicionar e olhar para as nossas dificuldades e olhar para os obstáculos que aparecem na nossa vida, e podemos ter a convicção e a certeza que aquilo ali é algo momentâneo, ou algo que com certeza não vai durar, desde que nós mantenhamos os nossos olhos firmes na promessa, e não naquilo que está vindo para nos afrontar. Quando a gente vê a libertação do povo no Egito, Moisés é chamado por Deus, Deus se manifesta para ele de uma maneira sobrenatural em meio ao fogo, em meio a uma sarça ardente, e fala com ele, manda ele ir até Faraó e dá para ele sinais, e fala: ó, joga sua vara no chão, e ela se transforma em uma cobra, uma serpente. Fala: coloca a mão no peito, e ele tira a mão e a mão está leprosa, e depois ele transforma a água em sangue. Então Deus dá sinais para Moisés, e Moisés vai até Faraó, mostra aqueles sinais para Faraó, e Faraó
não deixa o povo sair mediante aqueles sinais. Então Deus começa a enviar as pragas e manda a primeira praga, e Faraó diz: pede ao seu Deus que tire a praga e eu libertarei o povo. E aí Moisés pede a Deus, Deus tira a praga, ele não liberta. E Deus fala com Moisés: Moisés, volta, e manda a segunda praga e não liberta. E fala com Moisés: volta, e fala: volta, volta, volta. E 10 vezes Moisés tem que voltar para fazer a mesma coisa, e Faraó não libertava o povo até a 10ª vez. Imagine nós no lugar de Moisés. Se não teríamos desanimado já na 3ª vez para falar: Senhor, para quê? O Senhor já sabe que ele não vai libertar, para que eu vou lá de novo? Ou então ele mesmo falar para Faraó: não, vou mandar tirar praga nenhuma não. Você não liberta o povo de jeito nenhum, vai ficar a praga aí até ser libertado. Mas ele sempre volta e volta e volta. Por quê? Porque ele tinha o entendimento da soberania de Deus, que por mais que ele não entendesse por que ainda continuava e prevalecia, Deus estava trabalhando em favor daquele povo. Deus estava mostrando para toda a humanidade e sendo conhecido por toda a humanidade que aquele era o Deus de Israel. Até hoje nós comemoramos a festa da Páscoa para lembrar que Deus libertou o povo preso no deserto. Até hoje isso é visto, e nosso Deus é conhecido até por aqueles que não acreditam em Deus. Eles sabem da história. Então Deus, ele se mostra sempre soberano, conhecedor de todas as coisas. E nós precisamos começar a praticar isso em fé, praticar isso em atitudes na nossa vida, de maneira que isso se torne cada dia mais, a cada momento mais, uma verdade na nossa vida que se torne mais fácil de ser vivido. Paulo passou por isso, né? Quando a gente lê aqui a palavra dele, aqui em 2 Coríntios, eu vou ler rapidinho, no capítulo 4, eu quero que vocês prestem atenção, pode só me ouvir. 2 Coríntios 4,16, eu li esse texto no domingo, mas eu quero poder conversar, esclarecer alguns detalhes. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que a palavra está dizendo? Por mais que o nosso exterior esteja sofrendo, por mais que o nosso exterior esteja sendo abatido, sendo angustiado, o nosso interior precisa crer, precisa acreditar no Deus que nós servimos. Precisa confiar que nós temos um Deus que vai nos libertar, que vai nos salvar, que vai trazer sobre nós tudo aquilo que nós precisamos. Aí ele continua: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Eu estava pensando sobre esse texto, e eu falei assim: por que a palavra diz que produz um peso eterno de glória, acima de toda comparação? Por que usou peso? Por que quis comparar com medida? Eu fiquei pensando e tentando entender, buscando entendimento, e eu consegui entender que o Espírito Santo quis dizer: se nós tentarmos comparar, sabe aquelas balanças? Na casa do meu sogro até tem uma que você sobe, e aí para você saber o seu peso, você tem que ir colocando o peso até que o pêndulo se pare no meio. Se ele ficar no meio, é porque você acertou o peso. Antigamente as balanças também eram assim, eram aquelas balanças de 2 cestas. Você colocava um peso do lado de cá, colocava 1 quilo do lado de cá, e você ia colocando frutas, legumes, o que você estivesse comprando, até que aquela balança se equilibrasse. Então significava que também tinha 1 quilo do lado de cá. É isso que a palavra aqui, que Paulo disse para nós. Não tem como comparar. Se nós colocarmos 1 quilo do lado de cá
da glória de Deus, da presença que Deus tem para nós, de tudo que o Senhor tem preparado para nós, e tentarmos colocar do lado de cá as tribulações e as dificuldades, não tem como comparar aquele peso da glória com todas as tribulações que você quiser colocar do lado de cá. Não haverá comparação à glória que o Senhor tem para todos nós. A glória que Deus está preparando um dia para que todos nós possamos viver. Nós vamos olhar para tudo que estamos passando aqui, para todas as dificuldades, para todas essas coisas que hoje parecem tão grandes na nossa vida. Nós vamos olhar para tudo isso e vamos ver que isso aqui nunca foi nada, que nós perdemos muito tempo preocupados com essas coisas, quando chegarmos no céu e vermos qual é e tamanha a glória que o Senhor tem preparado para nós. Vai ser impossível nós lembrarmos que passamos alguma dificuldade aqui nesta terra, de tão grande glória é que o Senhor tem preparado para nós. Por isso que Ele diz desta maneira: a nossa leve e momentânea tribulação nunca poderá se comparar ao peso de glória excelente que o Senhor tem para nós. Então, Ele diz no 18: portanto, não nos atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós vemos aqui um relato exatamente do que aconteceu com o povo de Israel. Aqueles 10 espias, eles chegam ali e eles são corrompidos pelas coisas que estão à sua frente, pelas coisas que eles veem. Mas existia dois que conseguia ver muito além do que os próprios olhos podiam ver. E aqueles dois foram os únicos de toda aquela geração que receberam a sua promessa devido ao seu posicionamento de fé e acreditar que não era por força própria, por força deles, que eles iriam alcançar o prometido, mas era o Deus que tinha prometido, que não mentia, que estaria entregando na mão deles aquela promessa. Essa é a verdade que Deus tem para nós. Essa é a maior verdade que Deus tem para todos nós. Deus quer cumprir tudo aquilo que Ele tem nos falado. Deus quer cumprir toda a sua palavra na nossa vida. Ele quer cumprir ela por inteira. Deus quer que você viva essa palavra por inteiro. Deus quer que todas as bem-aventuranças, que todas as bênçãos, que tudo que há nesta palavra seja cumprida na sua vida. Porque o que Deus fala é que eu tenho sobre vós pensamentos de paz, pensamentos bons. Deus só tem pensamentos bons para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender por que isso. Por que eu digo isso? Porque nós nunca vamos alcançar e vencer uma guerra ou uma batalha simplesmente pela emoção. Servir a Deus é uma questão de maturidade, é uma questão de entendimento. Servir a Deus é uma questão de escolha. Você escolhe servir a Deus. Então, quando você escolhe servir a Deus, você escolhe obedecer. Quando você escolhe servir e obedecer, a palavra de Deus começa a se concretizar na sua vida. É simples assim. Porque Deus, Ele quer que nós o adoremos e nós o servimos em espírito e em verdade, e que a nossa mente seja renovada todos os dias e que possamos servir a Ele como sacrifícios vivos e que seja com entendimento. Nós temos a passagem da Bíblia que eu gosto muito dessa passagem, que o Senhor fala para aqueles que chegam até Ele e fala: Senhor, deixe-me ir, eu vou ir ficar com o Senhor. Ele vira e fala assim: o Filho do Homem não tem nem onde descansar a cabeça, a ave tem seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. O outro chega para ele e diz: Senhor, eu quero te seguir, eu quero te servir, mas deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Aí Deus fala que deixe que os mortos enterrem os mortos. O outro chega e diz: Senhor, eu quero ir com o Senhor, mas quero cuidar dos meus. Ele diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. O que em tudo isso o Senhor está dizendo? São pessoas que, mediante a emoção, mediante um culto de cura, mediante um culto de milagre, que se vê perna crescer, vê braço crescer, vê membros crescer, mediante esse culto,
As pessoas olham para aquilo e tem uma emoção muito grande e choram e se derramam, mas tudo por aquele acontecimento. Quando aquilo ali se acaba, ou quando aquilo ali não tem mais, ou quando aquela alegria de alguma forma se afasta ou se distancia, aquela pessoa se perde. Por que ela se perde? Porque Deus quer que ela se perde? Não, porque o Senhor fala que o desejo dele é que todos se salvem. Mas ela se perde porque ela quer ter um relacionamento com Deus, ela quer manter um relacionamento com Deus baseado nas emoções do que Deus faz por ela, baseado nas emoções do que ela vê, baseado nas alegrias do que acontece no dia a dia dela. Aí, mediante essas alegrias, mediante esses momentos felizes, ela quer manter um relacionamento com Deus. É por isso que vemos inúmeras pessoas que, quando estão com muita dificuldade na casa, na família, no individual, no particular, no profissional, elas se afastam de Deus. Por quê? Porque estão servindo a Deus por aquilo que elas recebem de Deus. Mas se por algum minuto elas acharem que Deus não está ouvindo ou não está mais amando elas deixam de servir a Deus. Esta maturidade, por que eu estou dizendo isso? Eu quero que vocês entendam. Eu sei que talvez é uma mensagem chata, não é uma mensagem que você gostaria de estar ouvindo, mas sendo chata, e mesmo que você não quisesse ouvir, se você tiver o entendimento que servir a Deus é independente das coisas que acontecem na sua vida, e você conseguir colocar isso em prática, mesmo em meio a uma frustração, a uma tribulação, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer sobre a sua vida. Por quê? Porque você acreditou. Você acreditou na soberania de um Deus que está cuidando de você. Este é o princípio de crer e entender a soberania de Deus, de ver o quanto Deus tem cuidado de nós, mesmo quando achamos que Ele nem está olhando para nós. Entender este conceito e trazer ele a ser uma prática na nossa vida, muda a história da sua vida, muda a história da sua família, independente de quem você seja, como você esteja, porque Deus, Ele não olha para obstáculos, e Deus não vê problemas na nossa vida. Deus vê pessoas que podem servi-lo, que podem adorá-lo, mas se desanimam mediante alguma fraqueza, alguma decepção. Mas Ele olha para aquilo e Ele está assim: filho, prossiga. Isso nunca foi e nunca será maior do que eu tenho para a sua vida. Prossiga, continue, caminhe. Deus fala isso para Moisés quando ele chega em frente ao mar vermelho e para e fala, vira para Deus e fala: Senhor, o que eu vou fazer agora? Deus vira para ele e fala assim: por que você está perguntando para mim? Continue andando, continue marchando. Por que quando chegou em frente ao mar você parou de andar? Eu creio que se Moisés tivesse continuado o natural, se ele tivesse nesse nível de entendimento e quando tivesse continuado andando, o mar teria se aberto com o andar de Moisés. Porque Deus pergunta para ele: por que está clamando a mim? Por que você parou de marchar? Era só ter continuado. É difícil? É, eu sei que é. É por isso que eu estou dizendo que isso não é feito com emoção. Isso é feito com entendimento. Você olha para a sua dificuldade, você olha para a sua aflição, você sabe que ela existe, porque você está vendo com os olhos naturais, assim como aquele povo estava vendo os gigantes. Então você está vendo, ela não deixou de existir. Você para e olha para aquela dificuldade, para aquele momento de dificuldade, aquela aflição, você olha para ela e você vê e fala: ela existe. Aí com entendimento você traz a sua mente ao seu coração e fala: mas o Deus que eu sirvo é maior do que tudo isso. Mas o Deus que eu acredito é maior do que tudo isso. Então você prossegue. Por quê? Porque é fácil? Não. Porque aquilo ali não é maior do que o Deus que você serve. Porque aquilo ali não é maior do que a glória que Deus tem para a sua vida. Então este entendimento na nossa vida, no nosso coração, começa a mudar a nossa história de comunhão e de sentir a presença de Deus. Porque com a prática, aquilo ali se torna tão contínuo que as aflições e as dificuldades do dia a dia, você começa a ter a visão de Deus. Ela não tem mais valor. Ela existe, mas ela não tem valor.
Você não se perde em meio àquela tribulação, porque o Deus que você serve está cuidando de você. É assim. Deus tem cuidado de nós, até nós não fazendo isso, Ele ainda tem cuidado de nós. Ele tem tido misericórdia de nós e nos amado, nas nossas murmurações, nas nossas reclamações dentro de casa, em todas as coisas que temos dito às vezes para o Espírito Santo, que pode até magoar o Espírito Santo, e Ele ainda tem nos amado, e ainda está no tempo que o amor de Deus está derramado sobre a nossa vida. Nós ainda estamos vivendo esse tempo, e eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Eu vejo isso porque todos os dias que eu tenho oportunidade, que é me dada a oportunidade de falar da palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus tem me constrangido de amor pelas vidas, de tanto que Deus quer fazer pela vida de vocês, de tanto que o amor de Deus está derramado sobre as nossas vidas. Nós precisamos acreditar. Acredite nisso. Acredite todos os dias da sua vida que Deus está olhando por você. Ele está olhando por você. Se o inimigo está falando que não, que você não tem respostas, que ele não te ouve, é mentira. Deus está olhando por você. Ele está te amando a todo momento. O amor dele está derramado sobre nós. Eu quero que você se coloque de pé. Não saia do seu lugar, apenas se coloque de pé. Feche os teus olhos por um minuto. Você já disse para Deus hoje o quanto você o ama? Diga para Deus do seu jeito, no seu coração. Você e Deus, esquece quem está do seu lado. Diga para Ele, quanto tempo tem que você não fala para Deus assim: Deus, eu te amo. Eu te amo, Deus. Diga para Deus.